Olá, turma. Vamos começar a correção da atividade da semana passada sobre produtos notáveis. E nós vamos trabalhar, pessoal, os principais produtos notáveis, certo? E várias operações deles. Desde já, é uma dica, com atenção na correção, você vai conseguir entender o desafio que eu propus para vocês, certo? Assistam um outro vídeo para vocês se proporem a resolver aquele desafio e ganhar esses 2 pontos, né? Não só pelos 2 pontos, pessoal, mas também pelo conhecimento para vocês, ok? Então, a primeira questão diz assim: cada um dos polinômios seguintes representa uma diferença de 2 quadrados. Fatore esses polinômios. Pessoal, uma dica importante de como responder isso aqui, certo? Lembrem sempre a forma mais simples que te leva a resolver, certo? Então, note quando você observa que você consegue calcular aqui, observa que tem uma diferença e tem 2 quadrados, você vai conseguir fazer essa fatoração, certo? Ah, professor, e se o segundo número não for? Bem, a gente vai poder ainda fazer, vai ficar numa raiz. Mas nota que numa fatoração mais comum aparecer assim, ele ser exato, certo? Então, nota o que a gente vai fazer. A gente vai extrair a raiz dos termos, certo? Ó, já abre o parênteses, certo? Quem é a raiz quadrada de a ao quadrado? Poxa, é a, professor, né? E a raiz quadrada de 64 é 8. Uma dica, pessoal, estudem a tabuada, comecem a calcular, fazer multiplicações, que vocês vão ficar fera nisso. Feito isso, pessoal, a gente já sabe que vai ter outro parênteses multiplicando praticamente os mesmos termos dentro do parênteses. Só que vai ter uma diferença. Esse primeiro a gente geralmente coloca uma soma e o outro uma subtração. Pronto, fatorei. Se vem uma multiplicação embaixo, pessoal, aí nota, multiplicações de termos, né? A gente pode quebrar essa fração e quebrar em frações que a gente consiga dividir. Fica bem simples, certo? Uma dica também para o nosso trabalho bimestral, ok? Agora vamos para o nosso item B. O item B a gente tem 1 sobre 100 menos b ao quadrado. De novo, pessoal. Ah, professor, mas esse termo aqui eu não sei tirar a raiz. Lembra daquela propriedade, pessoal, ó. Quando a gente tem uma fração a sobre b, a gente pode também, se no caso a gente quiser extrair essa raiz, isso aqui também equivale a raiz de a sobre a raiz de b. Ou seja, nota que a gente sabe calcular a raiz quadrada de 1. Também sabe calcular a raiz quadrada de 100. Então aqui fica fácil, ó. Quem é a raiz quadrada de 1? É 1. E de 100 é 10. E quem é a raiz quadrada de b? A gente sabe que é o b. Nota que eu acabei já colocando aqui um sinal de mais ou de menos, só por conta de a gente já ter esse costume. Mas lembra, ó, o outro parênteses também vai ser a mesma coisa, os mesmos termos, só que o sinal vai ser trocado. Isso é bastante importante quando a gente está fazendo expressões algébricas, tá certo? O item C. Raiz quadrada de x ao quadrado, já sei que é x. E de 0,25, professor, não sei, a calcular principalmente raiz com vírgula. Transforma isso aqui em uma fração. Quem é 0,25? Professor, transformando em fração, ó, lembra, a gente esquece a vírgula, coloca o número normal. Embaixo a gente vai acrescentar um 1 e a mesma quantidade de números depois da vírgula é de zeros. Nota que 25 tem raiz e o 100 também. Aqui um detalhe, pessoal. Eu fiz isso porque não é uma dízima periódica, não é um número que está se repetindo, certo? Então já é outra forma. Então isso aqui, ó, quem é a raiz quadrada de 25? 5. E de 10 ou de 100, 10, né? Dá para simplificar isso aqui? Com certeza, certo, pessoal? Mas a gente poderia simplesmente já fazer aqui na forma decimal, certo? Então, ficaria uma das possibilidades, né? A gente deixar x mais 5 sobre 10, x menos 5 sobre 10, ou x mais 0,5, quando a gente divide aqui, vezes x menos 0,5. Finalizando o nosso item C, ok, pessoal?
Vamos agora para a nossa segunda questão. Segunda questão, pessoal, diz o seguinte: o professor de matemática disse que 5x menos y era igual a menos 20, certo? E que 5x mais y é igual a menos 2, ok? E aí, pessoal, a questão diz assim: nessas condições, qual é o valor numérico do polinômio 25x ao quadrado menos y ao quadrado? Professor, o que isso vai ter a ver com esse polinômio? Nota, pessoal, aqui ó, vai ser quadrados da diferença. Então, ó, a gente vai extrair a raiz de todo esse termo, ó. Apesar de na primeira questão a gente não ter utilizado, ó, mas observa, a gente vai extrair a raiz de 25 e de x ao quadrado. Vai ficar quem? Quem é a raiz quadrada de 25? É 5. E de x ao quadrado é x. De y, a gente, ao quadrado é y. Nota que, ó, quadrado é a diferença. Então, o outro termo vai ser a mesma coisa, ó, outro parênteses, os mesmos termos. A diferença, um vai ser mais, a gente pode botar o mais e pode botar o menos. Aqui a questão nos deu a informação, ó. Quem é esse rapazinho aqui, esse camarada? Menos 2. E quem é esse outro rapaz? Né? Isso aqui é menos 20. Eu vou colocar entre parênteses para a gente não confundir esses sinais, certo? Menos, ó, dois números negativos se multiplicando. É menos vezes menos. Eu já sei que o resultado vai ser um número positivo. 2 vezes 20, 40. Ok? Finalizando a nossa segunda questão, ok, pessoal? A nossa terceira questão trata o seguinte. Diz assim: dado o polinômio a ao quadrado, b ao quadrado, menos x ao quadrado, certo? Foi esse polinômio que a questão nos deu. Diz assim: escreva sua forma fatorada e calcule o valor numérico para a b mais x sendo igual a a 21 e a b menos x sendo igual a 5. Ok, pessoal, é bem óbvio, né? Até a questão ela traz bem óbvio, né? Ó. Lembra, a gente vai extrair a raiz de todo mundo aqui. Raiz quadrada de a ao quadrado é a, de b ao quadrado, b, e de x ao quadrado, x. Isso vai multiplicar quem? Ó, os mesmos termos, certo? Só que com sinais, ó, mais e menos. Lembra, pessoal, que a ordem aqui, ó, não vai importar, porque é a multiplicação. É a mesma coisa de multiplicar, por exemplo, se fosse 3 vezes 2, é a mesma coisa de 2 vezes 3, certo? Então, quem é isso aqui, ó? Quem é esse primeiro termo? 21. E o segundo é 5. 21 vezes 5, 105, ok? Finalizando a nossa terceira questão. Pessoal, é um conteúdo bastante importante, um conteúdo que você vai usar bastante no ensino médio, faculdade. Então, pessoal, se dediquem, por experiência própria, certo? É muito legal, principalmente quando a gente consegue estar desenvolvendo. A nossa última questão diz assim: eu acabei? Pessoal, peço perdão. Eu acabei cometendo um erro aqui porque eu pulei a segunda questão, certo? Então, desconsiderem a minha fala sendo a segunda e a terceira questão, certo? Essas outras questões foram a terceira e a quarta. A segunda é essa, certo? Desculpa, peço perdão. Então vamos lá. O item A, a questão pede para a gente fatorar. Pergunta qual é a forma fatorada dos polinômios, certo? Então no item A a gente tem 1 sobre 4 menos 9x ao quadrado. De novo, pessoal, a gente pode fazer a fatoração lembrando aquela regrinha. Raiz quadrada do primeiro de cima é 1 e do de baixo é 2. Raiz quadrada, lembra, pessoal,
Ah, professor, por que que a gente tira a raiz disso aqui, ó? Lembra, pessoal, é fácil lembrar que 9 é 3 ao quadrado e x ao quadrado. E aí entra outra regra de potências. Isso aqui a gente pode escrever como 3x ao quadrado. O quadrado está representando todo mundo aqui de dentro. Ele está elevando todo mundo aqui de dentro, certo? Quando a gente tem a raiz de um número ao quadrado, né, que ele já está ao quadrado, é só o termo de dentro. Então, por isso que aqui, ó, é só 3x vezes 1 meio, 3x. Aí aqui você escolhe mais, menos ou menos mais aqui, ó, não vai alterar, ok? O item B também ele é bastante simples, certo? Porque ele traz assim o seguinte, ó, é 1 sobre 100 menos a ao quadrado e b ao quadrado. A coisa que a gente já viu, não é? 1 sobre 10 AB. Isso aqui vai multiplicar quem? 1 sobre 10 AB. E aí, só para você não se prenda, pessoal, a tudo aquilo que você vê. Modifique. É isso que você consegue desenvolver um conhecimento, certo? Não se prenda. Então, a gente tem essa forma fatorada. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Revejam os vídeos de explicação, tá certo? Basicamente, a gente está finalizando o semestre, ou desculpa, o bimestre. E assim, eu peço encarecidamente, você que não enviou essa atividade ainda, faça o esforço, pessoal. A gente está chegando e eu creio a Deus que em breve a gente vai estar em aulas presenciais. Sinto muito a falta de vocês, contato visual, tá certo? E a gente tenta levar o melhor possível para vocês. Então, finalizo aqui essa videoaula. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, mande mensagem para mim via WhatsApp e nas demais redes sociais. E não esqueçam de verificar a atividade dos outros professores, certo? Professor Jean, professora Brena, né? Todos os demais professores que são, né, que fazem parte do Colégio Maria Lenilton. Então, um abraço e até a próxima aula.